uma onça parda em meio a uma polêmica. O animal foi capturado num galinheiro de um sítio e agora está com o destino incerto. Contaminada com um vírus que pode ser mortal, especialistas se dividem. A onça deve retornar à natureza ou ser mantida presa e isolada pelo resto da vida? A reação é de um animal selvagem. Mas o que assusta mesmo é a condição que ele vive. É um recinto pequeno, ela não tem condição de se mover muito. Já está há mais de um ano nessa situação. O Domingo Espetacular visitou o abrigo provisório da onça parda. E vai revelar o motivo que a impede de retornar à natureza. Um vírus que pode ser mortal. Se a gente realizar a soltura de um animal desse com vírus, eu posso contaminar diversos outros animais. O caso ainda chama atenção para um problema cada vez mais comum: a interação do ser humano com animais selvagens. Irresponsabilidade ou crime? Esses animais são tidos muitas vezes como troféu. Região serrana de Macaé, norte do estado do Rio de Janeiro. Foi dessa área de proteção ambiental que veio o chamado. A notícia era de que uma onça teria invadido um galinheiro. Os agentes do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, foram até o sítio. E a onça, na verdade, havia sido capturada. O que realmente pareceu pra gente é que ele havia colocado um atrativo, uma armadilha. Quando a onça passasse, esse dispositivo fosse acionado e mantivesse ela presa. Essas imagens mostram a armadilha usada para prender o animal. A onça parece acuada e reage. Era bem pequeno, muito apertado. Não sei se em algum momento chegaram a fornecer água, ou comida ou qualquer coisa do gênero. Jefferson é especialista em animais silvestres. Ele acompanhou os agentes do INEA no resgate. A ideia era soltar a onça imediatamente na área de mata da região. O animal se encontrava muito magro, desidratado, cheio de carrapato. E a gente viu que a gente não iria poder realizar a soltura desse animal, tá? De imediato. A onça é da espécie parda, também conhecida como sussuarana ou puma. O felino resgatado é um macho adulto, com cerca de 3 anos. Nessa idade, esses animais pesam cerca de 40 quilos. Mas a onça resgatada tinha apenas 20. A gente tenta fazer o máximo de exames possível para a gente ter a certeza do estado de saúde desse animal. Nesse check-up que ele estava fazendo, ele deu positivo para FIV, que é uma doença felina, né, provocada por um vírus que é semelhante, né, se comporta no organismo de forma semelhante à AIDS, né, no humano, e tanto que popularmente chamado de AIDS felina. A FIV provoca uma imunodeficiência felina. Infectado, o animal tem o sistema imunológico deficiente e pode contrair outras doenças com facilidade. Não tem cura, mas pode ser controlada por remédios, assim como o HIV em humanos. A FIV só pode ser transmitida entre felinos. É uma doença comum em gatos domésticos. Os especialistas ainda tentam descobrir como a onça foi infectada. A gente tem que entender se é um vírus que ele contaminou de um gato, que é o que a gente acha mais provável. Depois dos exames, a onça ganhou um novo endereço: o Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA, na Baixada Fluminense. O local tem uma área de 2 hectares, cercado por muita natureza. Mas a vida livre ainda está distante para a onça. Ela tem passado os dias trancada nesta jaula. Um local bem apertado, com pouca luz natural, que nem de longe se parece com o habitat dela. O centro tem estrutura para abrigar animais por um curto espaço de tempo. Mas a onça parda já está há 7 meses aqui. Ela pouco se mexe e está restrita a uma área de cerca de 20 metros quadrados. Recebe água e comida diariamente. Jefferson acredita que, sendo portadora da AIDS felina, a onça não pode voltar para a natureza.
Esse animal, obviamente, estando no seu estado natural, em natureza, ele vai brigar com outros machos, ele vai copular com outras fêmeas. Então, toda essa interação que ele possa vir, ele pode estar disseminando esse vírus e aí sim a gente pode estar colocando em risco toda uma população selvagem e não somente ele. Já essa veterinária, especialista em virologia, que estuda o vírus da AIDS felina há quase 20 anos, afirma que soltar a onça não representa riscos à espécie. Porque o vírus ele já tem um comportamento um pouco mais benigno. Eles já estão os felinos selvagens, eles estão convivendo há mais tempo com o vírus. Então, com isso, deu tempo de adaptar e eles convivem muito bem com o vírus. Para as outras onças, ainda mais a onça, que ela é mais isolada ainda em termos de comportamento em relação aos outros felinos, ela não vai causar um dano muito grande à espécie. O futuro da onça ainda não foi decidido. Segundo o IBAMA, sacrificar o animal será a última opção. Tem muita coisa ainda para ser esgotada antes de se pensar nessa eventual possibilidade. Mas, para isso, é preciso que apareça alguém para adotá-la. Algum interessado, alguém que demonstra a capacidade técnica e financeira de conseguir manter esse animal, é possível dele ter sim uma destinação adequada. O problema é que a adoção não é simples, já que o número de animais selvagens resgatados é muito maior do que a capacidade de locais aptos para recebê-los. Na prática, não tem lugar para todo mundo. A pergunta que chama a atenção é: por que tantos animais que deveriam estar livres na natureza acabam presos? O Brasil é hoje líder na América Latina em número de animais silvestres apreendidos. Muitos são capturados para serem vendidos, inclusive para fora do Brasil. O tráfico de animais silvestres é um dos negócios ilícitos mais rentáveis do planeta. Aqui no Setas do Rio, por exemplo, 70% dos animais que chegaram só este ano seriam traficados. Existem diversos motivos para as pessoas capturarem e matarem as onças ilegalmente. Então, existe a venda de safaris de caça ilegais, que muita gente chama de esporte, mas que na verdade não são. Existe a caça por retaliação, principalmente na área rural, por proprietários de terra. Existe a captura dos animais vivos para venda de filhotes como pet, como animal de estimação silvestre ilegal, mas também, provavelmente, para zoológicos e para outros tipos de uso, como, por exemplo, foto com animal e turismo. De acordo com o INEA, neste caso, o proprietário do sítio onde a onça foi encontrada alegou que prendeu o animal porque ele vinha atacando outros bichos da propriedade. O homem não foi investigado e nem punido. O fato de ter entrado em contato com o órgão, de ter buscado uma ajuda, a gente procurou entender, a gente trabalha isso dentro de uma questão de educação ambiental. Então, o que ele precisa ser orientado para que ele não cause um mal ao animal e ele respeite também essa questão. Em tratamento, a onça vem dando sinais de recuperação e já está com mais de 40 quilos. Mas, para os especialistas, é preciso ter pressa para evitar um estresse ainda maior do animal. Isso é extremamente prejudicial e para a imunidade dela, então, é péssimo, né? Ele pode sim ter uma qualidade de vida se você fornecer todas as necessidades básicas para a sobrevivência dele. Que seria o quê, mais ou menos? Principalmente a questão de espaço, enriquecimento ambiental, coisas para ocupar a cabeça dele, para ele não se sentir numa situação tão mal.